Nós podermos, então, abrir a sessão inicial do 192º ano acadêmico da Academia Nacional de Medicina, que, conforme alguns talvez não saibam, tem início em março e termina em final de novembro. Parte da tradição da Academia Nacional de Medicina se reunir todas as quintas-feiras, de março a novembro, sem falhar nenhuma, e é uma tradição que nós ficamos muito honrados em continuar seguindo. Nós temos, então, inicialmente, a sessão formal da academia, e em seguida passamos rapidamente ao programa científico de hoje, que é um programa basicamente destinado a agradecer e mostrar os grandes exemplos que a solidariedade a pandemia trouxe ao Brasil, estão ocorrendo. É fundamental que a gente reconheça esses bons exemplos e ajude a divulgá-los. Eu queria, então, depois de dar as boas-vindas a todos os confrades, confreiras, e também agradecer a presença de todos os nossos convidados e principalmente os nossos conferencistas, passar, então, a parte formal da reunião, onde eu peço aos acadêmicos que se manifestem quanto à ata do dia 26 de novembro de 2020, que foi encaminhada a todos. Se houver alguma correção, mudança, por favor, que se manifestem levantando a mão biológica ou eletrônica aqui. Eu tenho 5 telas para olhar agora, eu leio a todas, tenho a impressão que não há nenhuma correção ou sugestão, então eu vou considerar aprovada essa ata. Nós queremos nessa reunião também, mais do que tudo, prestar um tributo aos médicos e profissionais de saúde que continuam trabalhando incansavelmente, incessantemente, para tentar diminuir o sacrifício e as mortes. Todos estão na mesma linha de frente, desde os laboratórios de pesquisa básica, os laboratórios de pesquisa aplicada, todas as linhas de produção, de manufatura, de medicamentos e agora das vacinas, passando também pelos plantonistas e pelos médicos e todos os membros das equipes de saúde, em todos os hospitais, UPAs e unidades espalhadas pelo Brasil todo. Essa epidemia trouxe grande aflição, principalmente em relação a recursos humanos, e nós, mais idosos, tivemos que nos resignar a sair do campo de batalha, e os jovens estão tendo que trabalhar por eles e por nós. Os jovens médicos, que desde o início estão se arriscando e continuam se arriscando, merecem, portanto, ser muito lembrados. Médicos e profissionais de saúde. E também nós não podemos esquecer daqueles que tombaram nessa luta. Todos temos em nossas organizações, instituições e também nossas famílias, infelizmente, exemplos disso. E a Academia Nacional de Medicina, ao dar início esse ano, 192, faz questão de iniciar com esse tributo a todos os médicos. Nós temos uma agenda cheia e eu vou passar a palavra agora ao nosso acadêmico, Carlos Eduardo Brandão, secretário-geral, recém-eleito por unanimidade para ocupar a posição que o nosso saudoso Ricardo Cruz ocupou até o final do ano passado, quando veio ele também falecer de Covid. Ricardo Cruz continua presente em nossos corações e sempre vai estar entre nós como um exemplo a ser seguido, copiado e reverenciado. Eu queria falar a palavra, então, ao acadêmico Carlos Eduardo Brandão, que vai fazer as comunicações da Secretaria-Geral. Brandão. Boa noite a todos. Ilustríssimo, excelentíssimo senhor presidente da Academia, Rubens Belfort, os ex-acadêmicos Pietro Novellino, Francisco Sampaio e Jorge Alberto Costa e Silva. Gostaria aqui de
homenagear a minha reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Denise Pires, a diretora da minha Escola de Medicina e Cirurgia, a doutora Maria Marta, a reitora da Unifesp, onde eu fiz o meu doutoramento, e, ao mesmo tempo, de alguma forma, homenagear os nossos confrades e confreiras, que nós nos reencontramos depois desse período de recesso. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, apenas para mostrar. A Academia Nacional de Medicina, como o professor Rubens Belfort chamou a atenção, é uma instituição quase bicentenária, e ela tradicionalmente, no período de recesso, ela praticamente fica sem nenhuma grande atividade no período de dezembro até final de fevereiro. Isso segue uma tradição da própria família imperial brasileira, quando Dom Pedro subia para Petrópolis para poder passar o período de verão. As atividades da academia só se reiniciavam com a vinda da família imperial de Petrópolis para o Rio de Janeiro. Nesse ano tão difícil de 2020, com essa pandemia, que é a maior pandemia sanitária do século, a Academia Nacional de Medicina teve que se reinventar. Pela primeira vez em muitos anos, ela também se manteve ativa, atuante, de prontidão, em vigília permanente durante o período de recesso. Então, durante esse período de recesso, a academia ela elaborou, ela organizou, ela coordenou alguns seminários que foram aqui denominados seminários de verão, 4 sessões chamadas de Humanismo e Saúde, reunião conjunta entre a Academia Nacional de Medicina e a Academia Brasileira de Ciências, com a presença aqui também do nosso acadêmico Luiz Davidovich, reunião conjunta com a Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas e a Academia Paulista de Medicina, e uma outra reunião que foi chamada de reunião sobre gargalos e limitações no enfrentamento da Covid. Esses seminários de verão, idealizados pelo acadêmico Marcelo Barcinski, foram uma modesta homenagem que a academia gostaria de fazer ao ilustre acadêmico, saudoso, querido amigo Ricardo Cruz, que era um baluarte no estudo da humanidade e medicina. Foram 4 reuniões, 4 seminários de verão, o primeiro deles abordando humanismo e música, e nesse seminário de verão, alguns convidados avaliavam o impacto das doenças nas obras de grandes compositores, como a surdez na obra de Beethoven, a sífilis na obra do grande compositor italiano Lombardo Caetano Donizetti, que foi o idealizador da ópera O Elixir do Amor e a grande área Una Furtiva Lágrima e Esmetana. Para cada um desses seminários, nós tínhamos um acadêmico para debater, e nesse primeiro foi o acadêmico Gilberto Schwartzman. O segundo seminário foi sobre humanismo e literatura, e ele contou com um debatedor, o professor Mário Barreto Correia Lima, e 2 ilustres conferencistas, entre eles o professor Marco Antônio Brasil, da Faculdade de Medicina da UFRJ, avaliaram os sintomas, as doenças e os delírios na obra de Machado de Assis. O terceiro seminário de verão foi sobre humanismo e medicina narrativa, em que nós verificamos, com a orientação da professora Ana Maria Malé e da professora Munira Proença, a importância da medicina narrativa na formação do médico, né? E esse evento teve como debatedor o acadêmico José Jesus Camargo. E, finalmente, o 4º seminário de verão foi sobre humanismo e espiritualidade, em que se debateu a espiritualidade, a fé e a ciência e os seus impactos na própria medicina. Esse seminário teve como debatedor o acadêmico ex-presidente Jorge Alberto Costa e Silva. Além disso, a Academia Nacional de Medicina organizou uma série de eventos científicos, eventualmente tentando, de alguma forma, naquela ocasião, já em 22 de dezembro, encontrar propostas para enfrentar o terrível cenário que se anunciava já em dezembro e que continuamos a enfrentar nesses dias de hoje, aquele papel das entidades científicas e acadêmicas no enfrentamento da própria Covid-19. Esse evento contou com a coordenação dos 2 presidentes da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort Júnior
e da Academia Brasileira de Ciências Luiz Davidovich. Além disso, a Academia, no dia 27 de janeiro, organizou o Encontro de Academias de Medicina, coordenado pelo professor e acadêmico José Luiz Gomes do Amaral e Omar da Rosa Santos, para tentar entender um pouco a questão das pandemias do passado, os ensinamentos que nós deveríamos ter aprendido com as pandemias do passado, principalmente a gripe espanhola, né? Ensinamentos esses que deveriam ter sido talvez melhor aprendidos e colocados em prática nos dias de hoje, e que lições nós teríamos dessa pandemia atual para pandemias e para situações futuras de preocupação, de agravos à saúde. E, finalmente, no dia 29 de janeiro, a Academia ela também realizou uma outra reunião científica com a Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas, coordenada pelo acadêmico Barros Franco e Patrícia Rocco, sobre os gargalos que nós enfrentamos e ainda continuamos a enfrentar com a falta de material de consumo, de equipamentos de proteção individual, de respiradores, produtos básicos para anestesia, intubação orotraqueal e até mesmo a falta de oxigênio que assolou a região, principalmente do estado do Amazonas. Além disso, no dia 25 de fevereiro, há uma semana atrás, fizemos uma reunião de jovens lideranças médicas, sobre a coordenação da acadêmica Patrícia Rocco, mostramos e informamos os novos jovens líderes médicos que trabalharão em conjunto com a academia entre os anos de 2021 e 2026. Então, nesse simpósio, coordenado pela professora Patrícia Rocco, dois pesquisadores e autores, um internacional, a doutora Ruth Gautian e o doutor César de Souza, entre outros, apresentaram as características, o perfil que os jovens líderes médicos devem ter para poder se destacar no cenário nos próximos anos. Finalmente, excelentíssimo presidente, a academia, como lhe disse, manteve-se atuante de prontidão e decidiu também criar, ao longo desse ano de 2021, um suplemento especial dos anais da academia sobre tudo aquilo que nós fizemos no ano de 2020 sobre o enfrentamento da pandemia. Todas as produções científicas dos senhores acadêmicos, em artigos médicos, eu também na imprensa leiga, podcasts, aulas, vídeos, as sessões da academia, elas serão todas elas condensadas no número especial dos anais da academia, sobre a orientação e coordenação do professor José Galvão Alves e do acadêmico Maurício Magalhães. Além disso, a academia manteve um papel extremamente proativo de campanhas de conscientização e apoio à vacinação contra a Covid, de alguma forma chamando a atenção da sociedade da importância da vacinação, como essa arte de votos de um feliz ano de 2021, esse outro folder de vacina já e máscaras sempre, campanhas de conscientização e de chamando a atenção da importância da vacinação e do uso de máscaras na época do Carnaval, artigos publicados na imprensa leiga sobre vacinação maciça é indispensável, mas insuficiente, publicado no Estado de São Paulo, e que teve a chancela dos 4 presidentes, Rubens Belfort, Jorge Alberto, Francisco Sampaio e Pietro Novelino. Além disso, os senhores acadêmicos, nesse período de recesso, permaneceram com intensa atividade científica. O professor e acadêmico Paulo Bus publicou aqui o livro sobre diplomacia da saúde e Covid-19. O acadêmico Gilberto Schwartzman falou sobre Marx e os demônios. O nosso acadêmico Paulo Hoff publicou um livro sobre os 100 mais importantes ensaios clínicos que mudaram a história da oncologia, e o acadêmico Gilberto Denucci, o Tratado de Farmacologia Clínica. E, para finalizar, o professor José Galvão Alves e todo um grupo de colegas da academia elaborou, coordenou, e esse curso de emergências clínicas da academia começará no próximo domingo, no dia 7, e terá ao longo de todo o ano de 2021 temas na área de emergências, na área clínica, cirúrgica, na área da tocoginecologia, da pediatria e das áreas básicas. Eu queria, então, finalizar, presidente, dizer que essa é uma sessão também de tributo, de homenagem, de gratidão e, ao mesmo tempo, de saudade aos colegas que se foram. Nós perdemos, nesse recesso de 2020 e 2021, 4 queridos acadêmicos, o professor Ricardo José Lopes da Cruz, cirurgião bucomaxilofacial de cabeça e pescoço, o professor Ivo Nesrala, cirurgião transplantador, transplante cardíaco,
do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, nosso querido professor Deolindo de Souza Gomes Couto, cirurgião e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cirurgião geral, e o decano da oftalmologia, professor Carlos Paiva Gonçalves Filho, que faleceu mais recentemente. Então, eram essas, excelentíssimo presidente Rubens Belfort, as atividades do recesso da academia. Como gostaria de chamar a atenção, um recesso atípico, absolutamente atípico. No momento de crise, no momento de pandemia, a academia teve que se reinventar e optou em permanecer aberta, de vigília, de prontidão, tentando encontrar as melhores soluções para o enfrentamento da pandemia em resposta aos médicos, às sociedades médicas e à própria comunidade do nosso país. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Carlos Eduardo Brandão, secretário-geral da Academia Nacional de Medicina. Brandão, eu tenho certeza, se o Ricardo Cruz estivesse ou estiver ouvindo você, ele estaria ou estará te aplaudindo e tranquilo e satisfeito em ver que a posição de secretário-geral da Academia Nacional de Medicina continua, como na época dele e dos anteriores, tão bem ocupada. Muito, muito obrigado. Eu passo a palavra, então, às curtas comunicações dos acadêmicos, lembrando que na próxima semana nós teremos a sessão exclusiva para os acadêmicos poderem se manifestar por mais tempo em face de muitos assuntos importantes para serem discutidos. Eu peço, na medida do possível, que as comunicações dos acadêmicos sejam breves para permitir a realização do resto da reunião no tempo certo, até porque vários dos nossos apresentadores têm outros compromissos a seguir. Eu passo a palavra inicialmente ao acadêmico Walter Zin. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort, e aproveito para, em seu nome, saudar todas as atividades, as autoridades aqui presentes, são várias, e eu saudando a todos eles. A minha comunicação é muito rápida, eu queria doar 2 livros para a Academia, acho que se encaixam bem nesse nosso tempo difícil. Um eu consegui só em Santa Catarina, que é esse livro aqui. É o livro, deixa eu ver, dá para ver, não? Não. Ops, agora dá. Agora, pô, melhor. É o livro de ética do Spinoza. Opa! Que nesse tempo de pandemia, a ética foi para o brejo, né? Então, esse é o livro escrito em 1675, mas que até hoje está muito presente. Então, está aqui Ética de Spinoza, né? E o outro, que também está muito presente nos tempos de hoje, é esse aqui, ó. Opa, deixa eu pegar o foco. Ele se chama Ciência e Pseudociência. Deixa eu ver se eu pego o foco melhor. Agora. Conseguiu pegar? Vê. Mais para trás. Aí. Pronto. Ele se chama Ciência e Pseudociência. Também está muito em moda hoje em dia. Todo mundo acha que é cientista. Fala um monte de propriedades. E ele é escrito pelo Ronaldo Pilates, que já nos falou aqui na Academia em uma das sessões passadas. Então, a minha comunicação é muito curta, na realidade, da doação desses 2 livros para a nossa biblioteca. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Rossano Fiorelli. Fiorelli, você está sem som. Senhor presidente Rubens Belfort, demais acadêmicos, autoridades presentes, a minha fala é curta também. Na realidade, é para exaltar a ação da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, da qual tenho o orgulho de fazer parte da equipe como subsecretário do secretário Dr. Carlos Alberto Chaves, que vem levando a secretaria com uma seriedade e eficiência muito grande, resumindo a sua força de trabalho nesse momento da Secretaria de Saúde como o homem certo, no momento certo, no lugar certo. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Fiorelli. Eu passo a palavra ao acadêmico Zé Carlos Vale. Senhor presidente, autoridades que estão nos prestigiando, queridos confrades. Senhor presidente, eu venho
venho reiterar um pedido que eu formulei através das nossas redes da academia, que suponho que seria de bom ouvitre o presidente enviar uma comunicação, uma carta, se congratulando com o nosso governador em exercício, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, pela belíssima ideia que teve em homenagear o nosso queridíssimo confrade Ricardo Cruz, com o nome de um hospital que foi recentemente criado em Nova Iguaçu, terra em que eu nasci. Reitero o meu pedido a Vossa Excelência. Muito obrigado. Posso comunicar ao acadêmico Vale que o pedido foi anotado e já está respondido. Nós apenas esperávamos a reunião de hoje, onde nós temos aqui a presença do secretário de Saúde, que realmente liderou essa ação, com apoio do acadêmico Fiorelli e tantos outros da equipe dele, para então encaminhar ao governador. Queria comunicar também que a viúva do acadêmico Ricardo Cruz, a Denise, esteve visitando o hospital, e é um grande orgulho para o Rio de Janeiro, para a medicina brasileira e para a academia, poder realmente escrever essa carta ao governador. Isso será feito, acadêmico. Muito obrigado. Não havendo, parece, mais nenhuma comunicação, estou muito feliz em verificar que nós estamos dentro do tempo, e eu queria, usando então a mágica dessas reuniões virtuais, onde se economiza muito tempo para compor a mesa, porque não precisa fazer 3 minutos de palma para cada um e demorar 2 minutos para cada um puxar a cadeira, constituir, então, essa mesa. Por que nós constituímos essa mesa? Porque é uma maneira também de, indiretamente, reconhecer o valor das pessoas e das instituições que essas pessoas representam. A reunião de hoje tem como grande escopo a solidariedade e a resposta da sociedade brasileira frente à epidemia. Sem dúvida, a epidemia trouxe todas as desgraças que nós conhecemos, mas a epidemia também mostrou fatos positivos, mostrou a capacidade da sociedade brasileira a acordar, se organizar, responder, e nós vemos com alegria que essa organização continua cada vez mais eficiente. Então, cada uma das pessoas da mesa e cada uma das pessoas que vão falar, todas elas têm um grande mérito pelo que fizeram e merecem ser conhecidas para serem copiadas por outros. Então, eu queria inicialmente chamar à mesa os 3 ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina, Pietro Novellino, Francisco Sampaio e Jorge Alberto Costa e Silva. Em seguida, chamar o acadêmico Ronaldo Damião, que, como diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, Hospital Universitário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem sido um líder incrível, incansável, todos esses meses, não só com a sua capacidade intelectual, mas também a sua presença física, inclusive talvez se expondo mais do que o bom senso exigiria em benefício dos pacientes. Também, doutor César Eduardo Fernandes, recém-empossado presidente da Associação Médica Brasileira, e que neste último mês já deu grandes provas da vitalidade da AMB e, através do seu Conselho de Especialidades, passar a ocupar cada vez um papel mais sólido e forte, ajudando a liderar a medicina brasileira no seu trabalho, inclusive, de convencer os nossos gestores daquilo que precisa ser convencido. Em seguida, 3 representantes do Rio de Janeiro, cada um na sua área, que também desenvolve um papel fundamental. E aí vem também, eu acredito, o reconhecimento e o agradecimento, não apenas dos médicos, mas de todos do setor de saúde, pela acolhida que tiveram por parte do Conselho Regional de Medicina, da Secretaria de Saúde do município e do estado, no sentido de rapidamente imunizar aqueles que estão na linha de frente, que não apenas merecem estar imunizados, mas precisam estar imunizados para continuar a exercer seu trabalho. Então, nosso agradecimento e homenagem
ao Dr. Walter Palles Ventura, presidente do CREMERGE, secretário Dr. Carlos Alberto Chaves, secretário estadual de Saúde, e o secretário Dr. Daniel Sorans, secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Saindo agora da esfera governamental, um outro líder de toda a ciência do Brasil, líder incansável, que percorre cada uma das áreas da pesquisa e, mais ainda, sempre consegue colocar a pesquisa dentro da boa orientação política em que ela deve estar. Este é o professor Dr. Irdeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nós todos sabemos, já foi falado aqui pelo acadêmico Brandão, a importância da ciência e a importância das instituições que lutam pela ciência para que a gente consiga ter o maior espaço dentro da sociedade brasileira em benefício de todos. Aí vem alguns grandes parceiros também, Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que conosco e toda a equipe, e eu vejo vários deles aqui presentes, tem atividades acadêmicas de ensino, de pesquisa e atividades políticas de maneira também constante. Professora Soraya Ismaili, reitora da Universidade Federal de São Paulo, a minha reitora, que eu tenho muito orgulho de ter, também membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, está aqui presente, e, juntamente com outras universidades, lidera um processo fundamental, inclusive tratando de amparar de todas as maneiras os hospitais universitários tão necessários. Junto com ela também, a professora Maria Marta Regal de Lima Tortori, diretora da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, e o querido professor Alberto Schneider, diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. São apenas algumas das instituições que nós escolhemos os componentes para formar essa mesa e trazer, assim, de maneira mais forte, o nosso agradecimento e, de novo, que sejam os exemplos de muitos outros na tarefa adequada que vem desempenhando. Cabe a nós agora fazer o lançamento de uma campanha que mostra também a importância da solidariedade. Com a liderança inicial de alguns professores da UERJ, Dr. Edmundo Feinstein é um deles, terminamos por fazer parte de uma campanha que tem o nome de Vacina Salva, uma parceria da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, ABAP, com instituições científicas. Foram convidadas a Academia Nacional de Medicina, a Academia Brasileira de Ciências, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Foi uma tarefa difícil, porque teve que ser realizada em muito pouco tempo, e sob a liderança e a criação de Mário D'Andrea, presidente da ABAP, com apoio pro bono de muitos profissionais da área, e principalmente da agência DPZIT e a produtora S de Samba, levou, então, ao lançamento oficial hoje, em todo o Brasil, em todas as redes de publicidade, dessa mensagem fundamental. Esse vídeo vai ser, então, apresentado agora, é um vídeo curto, mas esse vídeo é a imagem da campanha, que a partir das 18h30, portanto, daqui a 1 minuto, vai ser liberado em todas as redes de comunicação do país, e nós queremos que seja mais uma mensagem forte, mostrando para a sociedade brasileira a importância da vacina. E, além disso, que a sociedade brasileira, sabendo da importância da vacina, lute de todas as maneiras para que a vacina seja disponibilizada para toda a população brasileira no menor tempo possível. Eu queria, por favor, que o vídeo fosse compartilhado agora. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa
é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Muito obrigado. Então, essa campanha que eu acho é mais uma, mas é muito importante, vai nos ajudar a avançar. A pauta, e eu fico feliz de ver que nós temos apenas 1 minuto atrasado, a pauta que nós temos agora é a pauta científica. E nós escolhemos algumas pessoas e instituições que merecem ser melhor reconhecidas pela sociedade brasileira. Cada uma delas teve um papel fundamental nessa crise de 2020 e vai continuar a ser fundamental, não apenas em 2021, mas também nos outros anos. Nós todos sabemos que, como uma grande guerra, a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, isso não vai se limitar a 1 ou 2 anos. No futuro, a gente vai se referir a isso de uma maneira como muito mais longa, inclusive pelas consequências que está trazendo. Muitas terríveis, algumas boas. E essas entidades que nós vamos apresentar agora são, então, fundamentais. Eu escolhi também algumas pessoas que são personagens. E o grande personagem inicial, a que eu passo a palavra, é o Dr. Marco Lucchesi. O Dr. Marco Lucchesi não é apenas o presidente da Academia Brasileira de Letras, é o grande intelectual que tem essa posição por mérito, prestígio, competência, porque exerce ao lado da sua parte intelectual, também ao extremo, a parte afetiva e os seus sentimentos. Marco, é um grande prazer e uma honra para a academia tê-lo aqui. Muito obrigado. A honra do Brasil é geralmente com a sua diretoria, presidente, com essa garra, com essa criatividade, essa luminosa insistência diante de todos esses riscos e desafios. Cumprimento a tanta gente, mas vá lá, ao meu querido Luiz Davidovich, que deu, a reitora Denise, enfim, eu estou no celular e não alcanço a todos o que eu consigo lembrar, mas me perdoem, serão generosos. Rubens, nós sabemos quanto temos trabalhado juntos, e eu citei, sobretudo, de modo especial, você e o Deu. Acho que nós realmente nos aproximamos, talvez como na história das nossas instituições, em distintos momentos, talvez tivéssemos alcançado, diria mesmo até um grau de amizade e recíproco bem-querer. Um acadêmico, agora mesmo, falava da ética de Spinoza, né? Ética seu more geométrico demonstrata. Eu acho que trazer de Spinoza a ética é absolutamente fundamental. E talvez a inventividade maior, como está em Spinoza, em Deleuze, sobretudo, é aquilo que constituíam as paixões alegres, que era um grande esforço de Spinoza, né, diante da tristeza e da melancolia. Pela sua própria perspectiva biográfica, Spinoza, digamos, constituiu uma visão plena do processo. Essas paixões alegres, no momento, fosse apenas as razões dramaticíssimas e trágicas da pandemia, seria já um grande exercício, mas com todo o contorno da pandemia ao pandemônio, é muito desafiador. No meu caso, na minha subjetividade, nas minhas escolhas, né, é muito complexo como para cada um de nós, não é? Porque outra chave de leitura me ligava sempre ao mundo, nos ligava, de certo, a outro mundo, inclusive, mas a sintaxe e a semântica se reequacionaram nesse horizonte complexo em que a alegria é imperiosa. Como se trata de uma reunião em que está a querida Anísia Trindade, enfim, alguns heróis, né, inclusive, do momento atual, não só, a quem saúdo também.
Mas eu pensava num livro, presidente Rubens, muito interessante, de um filósofo romeno chamado Constantin Noica. Ele escreveu um livro muito interessante, partindo de um pressuposto médico das inflamações, por assim dizer, não é? Em que ele chama, sem romeno, mas enfim, tem tradução em português, 6 doenças do espírito moderno. Ele faz um trabalho. É uma espécie de diagnóstico filosófico. Eu, naturalmente, compreendi que, de fato, desde que me entendo por menino que olha o mundo com generosidade e entusiasmo e adesão, da grande metáfora dantesca desses 700, eu volto a Noica, desses grandes 700 anos da morte de Dante, que se comemoram neste ano, né? E muitas vezes na crítica, senhor presidente, acreditava-se até o século XIX, início do XX, que a melhor parte era o inferno. O inferno era terribilíssimo, as vísceras, era a destruição, um Dante vingador, um Dante de uma justiça, aliás, nada justa, mas é um poeta. O poeta pode tudo. O que não pode é a justiça não fazer justiça e fazer mais do que a justiça. Mas o poeta pode. E Dante fez uma justiça própria. Mas, na verdade, a grande crítica dizia, bom, mas se parar no 34 do inferno, não faz sentido, porque é horrível, é o demônio, devorando com suas 3 bocas os 3 grandes traidores. Esse é o grande pecado republicano, inclusive, para Dante, porque os 3 traidores estão devorados pelo maior traidor de todos, que é Lúcifer, são Judas, não precisa nem explicar, Bruto e Cássio, em relação a César. Para Dante, as 2 coisas iam juntas, o império e, obviamente, o poder espiritual. O purgatório é uma promessa de ascensão. O purgatório tem esperança, tem luz, sai-se do subterrâneo, e o paraíso é uma construção que não está em parte alguma, em lugar algum, mas por excessiva generosidade divina, os santos vão ocupando espaços outros, com os anjos que movem os céus. É preciso ter essa noção de que a viagem não para no inferno, mas que Dante não só constituiu um purgatório, mas deu uma visualidade que não se conhecia antes dele, Dante. Eu diria brevemente, senhor presidente, em relação ao Noica, que eu me referi antes, eu falei de Spinoza e falei da vontade das paixões alegres, mas como é difícil agora, sejamos francos também. O que a academia fez foi muita coisa, a brasileira, assim como todas as nossas, compreendendo que nós temos um papel estatutário, claramente determinado, no caso da Academia Brasileira de Letras, então, em relação à língua, em relação à literatura nacional e à cultura, como está no discurso Machado, pronunciado com a cadência específica nos meses de julho, no final de julho. Mas, senhor presidente, nós nos demos conta que a fome plurissecular de nutrientes do Brasil, havia outra fome, ou não sabemos qual estava antes, depois, que é a fome de ler, é a fome de instrução. E essa fome de instrução e de leitura, então, nos levou a uma série de protocolos. Seria muito longo, senhor presidente, elencar, porque foram muitas ações, claro, dentro da perspectiva da academia, que chegaram, obviamente, às comunidades ribeirinhas, através de protocolos com a Marinha, aos países da CPLP de língua portuguesa, aos lares de longa permanência. Há um acordo feito com a Câmara dos Deputados, a biblioteca, para levar em grandes proporções para todo o Brasil. Trabalhos nas periferias, senhor presidente, trabalho nas prisões, isso, obviamente, boa parte do trabalho antes da pandemia, e toda uma perspectiva visual que chegou à internet. Mas, senhor presidente, é muito longo, o senhor está, inclusive, como outros amigos aqui citados, todos que vocês estão no relatório de atividades, que são imensas e que podem ser encontrados no site da academia. Eu diria a maneira de Noica, e muito rapidamente, peço que sejam severos com o meu tempo, porque a educação é ser severo com o tempo, mas eu não tenho relógio, então eu conto muito, quando você acaba na hora, sem problema, porque senão vira uma situação difícil. Mas eu diria assim, em termos de Noica, o que devemos construir para evitar problemas maiores? Eu imaginei assim, o atalismo, de atalho, ou atalite aguda. E darei exemplos, eu não vou politizar, mas é uma mania no Brasil. Às vezes, as pessoas dizem tantas vezes ideologia, não aguento mais essa palavra, porque justamente quem usa ideologia não sabe sequer a história de um processo filosófico que é longo, que começa, na pior das hipóteses, com Hegel e segue. Então, assim, é preciso enfrentar de uma perspectiva alta, constitutiva e republicana. Então, o atalismo, por exemplo. O atalismo é um perigo, fazer atalhos. A República não precisa de atalhos, a sociedade brasileira. Então, por exemplo, como não há suficiente possibilidade de levar auxílio mais do que necessário emergencial, faz-se um atalho e corta-se a PEC. E aí vai tudo de rodão. Não se pode trabalhar com atalho. É uma atalite aguda,
poderíamos dizer assim, senhor presidente. Canibalismo. É um canibalismo muito grande de Brasília. Brasília está nos canibalizando. E veja que no ano que vem vamos ter a boa forma dos canibais, a partir do Luiz Sardinha, a Semana de Arte Moderna de 22. Mas nós, senhor presidente, precisamos descanibalizar esse processo que, sobretudo durante a pandemia, ficou mais claro. Essas dentes são fortes. Encontrar esse diagnóstico não é condenar o doente, mas é ajudá-lo. Mas isso é tarefa dos senhores. Eu sou apenas um poeta improvisado. Senhor presidente, um aspecto que temos muito cuidado é uma outra doença que se chama metonimite aguda, da metonímia, ou seja, a parte pelo tubo. Senhor presidente, o Brasil que grita hoje, esse Brasil que levanta uma nuvem de poeira para dizer pouco, não é todo o Brasil, é uma parte do Brasil, é uma voz do Brasil. A polifonia brasileira é maior do que tudo isso. E eu estou chamando esses elementos positivos e importantes. A autorreferencialidade das instituições, sobretudo dos três poderes, é perigosa, porque são defesas identitárias terríveis, em que a relação mútua se realiza por hipercorreção. O legislativo hipercorrige o executivo, que é hipercorrigido pelo STF. É preciso que nós encontremos, senhor presidente, uma estética da pacificação, uma estética que diminua um pouco o volume. É difícil. Temos que aprender todos essa nova pedagogia republicana durante uma pandemia fortíssima. Senhor presidente, a aculturite. Não podemos permitir nunca mais que as bases democráticas sejam abaladas pela defesa da incultura, pelo ódio à ciência, tão bem demonstrado nessa ideia extraordinária da vacina. Eu sou sua amiga há mais de 200 anos. Como é importante, senhor presidente, quando nós nos vimos de um momento para outro obrigados, o que não é mal, pelo menos nós realizamos, e termino praticamente, me diga o tempo, senhor presidente, nós conseguimos, pelo menos, articular laços dialógicos com instituições e com a população que muitas vezes nos faltava, a todos. Todos um pouco erramos isso também, ou porque as condições dadas eram outras. Mas é preciso, senhor presidente, que nós também nos reconheçamos, como já tenho dito algumas vezes a partir de um grande livro de Hermann Broch, de Schuldlosen, Os Inocentes, ou aqueles que não têm culpa. Todos nós temos uma parcela de corresponsabilidade, somos todos implicados nesse processo. Eu creio, senhor presidente, e aqui termino, que todas essas perspectivas nos dão uma possibilidade de compreender, sem elidir, o grande inferno qual estamos atravessando. Mas o inferno de Dante, senhor presidente, era um inferno sem esperança. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Aqui não. Aqui é inventar toda a esperança ao vós que estáis a sair, porque em algum momento sairemos, senhor presidente, sob a luz de Beatriz. Beatriz, senhor presidente, é uma república. Beatriz, que era também uma parte da monarquia de Dante, é a construção de um futuro luminoso. É um futuro, senhor presidente, que não terá mais protagonistas, este ou aquele, nem tampouco, senhor presidente, salvadores da pátria, queridos colegas e amigos, mas terá, sobretudo, uma rede institucional fortíssima, inquebrantável, sem autorreferências e sem hipercorreções, porque todos nós estaremos construindo, passada a pandemia, a fome e todas as desgraças implicadas, um movimento de paz, de construção da paz, porque não poderemos, senhor presidente, termino de fato, continuar num processo de devorarmos uns aos outros por causas que nem sequer fazem parte de um cardápio ou de uma agenda civilizacional. Paz, senhor presidente, é difícil. E alegria, a paixão alegre de Spinoza, nem sempre é fácil, sejamos claros e honestos. Não tem sido fácil inventar alegria, mas a partir da solidariedade, senhor presidente, a partir do vínculo que nós estabelecemos horizontal e vertical dentro das nossas competências institucionais, aí sim, senhor presidente, alguma coisa queremos depois dizer que não erramos de todo, que fizemos muito, muito pouco, eu digo as instituições culturais, estrito senso, mas alguma coisa fizemos porque não perdemos o horizonte da República, da justiça social, dos valores democráticos fortíssimos e da paz, senhor presidente, porque é de paz que se trata. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Lucchesi, realmente presidente da Academia Brasileira de Letras, e que, quando fala, sempre nos mostra a importância da cultura e a maneira como que ele faz essa cultura tocar a nós todos. Eu queria agora pedir 1000 desculpas, porque um coordenador de reunião não pode errar, e principalmente quando esse coordenador da reunião é o presidente. No meu caso, a reitora
magnífica reitora Denise Pires de Carvalho, indesculpável, porque além de tudo eu sou oftalmologista, mas meus olhos me enganaram e ao ler o programa eu pulei o seu nome. Mil perdões. A Universidade Federal do Rio de Janeiro esteve sempre presente este ano todo, como antes, e vai continuar. E eu queria prestar essa homenagem especial à Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da sua pessoa e da sua grande liderança. Bem-vinda, portanto, a essa mesa virtual de coordenação dessa sessão científica. Eu passo a palavra agora ao presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, que também tem sido incansável, como a própria ABC, nessa luta toda. Luiz, muito obrigado pela parceria e pela presença constante em todas as frentes de luta. Muito obrigado, Rubens. Obrigado por essa iniciativa fantástica. Eu acho que a Academia Nacional de Medicina, e você em particular, tem desempenhado um papel muito importante nessa pandemia, discutindo temas centrais da pandemia, ilustrando o público sobre questões muito importantes, tirando dúvidas, enfim, uma tarefa intensa e que vocês executaram no ano passado e continuam realizando esse ano. Para mim também, é sempre um grande prazer escutar o nosso amigo Marco Lucchesi, né, que faz poesia sempre que fala, né, ele fala poeticamente, demonstra a importância da cultura e realmente nos permite ter um olhar mais amplo sobre a situação que enfrentamos. Cumprimento todos os acadêmicos da Academia Nacional de Medicina, aqueles da Academia Brasileira de Ciências que nos assistem, da Academia de Ciências Farmacêuticas também. Agradeço, cumprimento em particular a reitora da minha universidade, a professora Denise Carvalho, que está aqui conosco, e que tem desempenhado um papel muito importante também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todos os demais reitores e reitoras presentes, o público que nos assiste, enfim, é uma sessão que eu acho que tem uma importância particular neste momento que vivemos. E eu acho que o título que foi dado a essa sessão, meu querido Rubens, foi muito importante, foi um título genial. É isso, né? É a resposta solidária da sociedade brasileira, colocando em destaque uma palavra que apareceu há pouco tempo, apareceu talvez logo depois da Revolução Francesa, o Marco Lucchesi talvez saiba disso muito melhor que eu, né? Originado de uma palavra latina, né? Que é sólido, né? Sólido e consistente, né? E não existe uma definição melhor, talvez, de solidariedade do que essa etimológica, né? A solidariedade é isso, ela constrói um sólido que é difícil de quebrar, né? Que é consistente, né? E é isso que nós precisamos fazer cada vez mais, temos feito ao longo desse ano, e precisamos fazer cada vez mais construindo essa solidariedade, né? Na população, entre os cientistas, entre as instituições, para procurar resolver essa questão e enfrentar essa pandemia e essa crise que é multifacética, né? Quer dizer, ela é uma crise sanitária, econômica, social, política, enfim, e que exige para o seu enfrentamento uma racionalidade muito grande, né? Uma compreensão global do que está acontecendo. Então, nós que frequentemente nos dedicamos aos nossos campos de ação em nossas academias, a Academia Brasileira de Ciências, frequentemente, ainda faz ainda, né, seminários disciplinares sobre saúde, sobre engenharia, matemática, física, os vários temas, ciências sociais humanas também estão na Academia Brasileira de Ciências, os vários temas abrangidos pela Academia Brasileira de Ciências. Nesse período difícil para o país, ela teve que alargar a sua participação para permitir compreender melhor o que está acontecendo e também com o entendimento de que a compreensão disciplinar não é suficiente. Não é suficiente para entender e enfrentar essa grande crise que afeta o nosso país, que afeta a sociedade brasileira. Todos nós tivemos que nos reinventar nessa pandemia. As nossas instituições tiveram que se reinventar. E eu acredito que a Academia Brasileira de Ciências também se reinventou.
publicou, ao longo desse período, diversas notas, né, esclarecendo a população sobre como contribuir para o enfrentamento da pandemia, com noções que deviam ser bastante gerais, enfatizadas pelo governo, claras, né? Distanciamento social, máscaras, né? A importância das vacinas, né? A importância de você testar medicamentos, enfim, questões que apareceram e era responsabilidade das nossas instituições ilustrar a população sobre isso. E fizemos várias dessas notas em cooperação com a Academia Nacional de Medicina, também com a SBPC, sempre no sentido de esclarecer essas questões e também, eventualmente, com críticas a políticas desenvolvidas pelo governo. Realizamos webinários semanais no ano passado. Interrompemos agora em janeiro e fevereiro, vamos recomeçar em março, e esses webinários foram sobre temas muito diversos. Foram de caráter interdisciplinar e abrangeram várias questões ligadas à pandemia. De fato, o título geral desses webinários foi O Mundo a partir da Covid-19, porque várias questões se colocaram. Se colocaram questões na área de saúde e pudemos usar aí o conhecimento da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Medicina, de convidados especiais nas áreas de saúde, né, nas áreas de economia, né, nas áreas de tecnologia, né, focando em grandes questões colocadas em evidência pela pandemia. Certamente destacamos os sucessos da ciência nacional. Isso foi muito importante e continua sendo muito importante diante de atitudes que desconsideram a ciência, né? Diante de ataques às universidades, às instituições de ciência e tecnologia. Então, é muito importante mostrar o que a ciência brasileira já fez pelo Brasil, e não foi pouco, foi muita coisa. Começamos tarde. As primeiras universidades brasileiras apareceram no início do século XX. Harvard é de 1636. A Universidade de Bolonha é de 1088. Né? Nossas universidades apareceram no início do século XX. No entanto, o que foi feito desde então é extraordinário, tanto do ponto de vista de ciência básica, quanto do ponto de vista de aplicações, de inovação tecnológica. Né? Não teríamos o pré-sal se não fosse ciência brasileira, né? Não teríamos a agricultura do Brasil se não fosse a fundação lá atrás do Instituto Agronômico de Campinas, final do século XIX, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, início do século XX. Sem elas não haveria Embrapa. E Embrapa, hoje em dia, a agricultura usa a fronteira do conhecimento, a fronteira da inovação. Né? Então, tudo isso, a riqueza brasileira foi fruto da ciência, foi fruto dessas instituições que foram fundadas ao longo de décadas e constituíram essa estrutura sólida. Né? Em 1951, tivemos o CNPq, a CAPES, depois a FINEP, as Fundações de Amparo à Pesquisa. Então, nós tivemos um esforço especial de mostrar à população que todo esse esforço valeu, ajudou o país a se desenvolver, aumentou a riqueza do país e beneficiou a população brasileira. Então, consideramos que essa foi uma atividade muito importante da academia. Tivemos também webinários sobre questões sociais associadas à pandemia. O problema das populações fragilizadas, como elas estavam sendo especialmente afetadas pela pandemia, o que fazer em relação a isso, enfim. Consideramos que debater essas questões e ilustrar a população sobre elas era uma obrigação moral que nós tínhamos naquele momento, né? Uma vez que tínhamos talvez um pouco mais de conhecimento sobre algumas dessas questões e devíamos reparti-lo, compartilhá-lo com a população. E, de fato, um lado positivo desse meio que estamos usando, esse meio audiovisual, né, é que a frequência aos nossos webinários foi muito maior do que teríamos em reuniões presenciais. Nós tivemos webinários acompanhados na hora do webinário por 500 e poucas pessoas e depois visitados por milhares de pessoas. Então, houve uma possibilidade de acesso ao público que foi muito interessante. Por outro lado, apontamos também os problemas que afetam o desenvolvimento nacional e o bem-estar da população. A forte desindustrialização do país, o fato de que, há 4 décadas, as indústrias farmacêuticas possuíam 55% dos insumos que utilizavam, enquanto agora só tem 5%. Né? Houve uma desindustrialização que prejudica o país, que torna o país mais dependente de outros países. Então consideramos também essa uma questão
a ser enfrentada, como devem ser enfrentados também os cortes orçamentários para a ciência e inovação, que não são só desse governo, vieram também de governos anteriores, né? Ao contrário, na contramão do que está ocorrendo internacionalmente, em que, em plena época de crise, outros países aumentam os investimentos em ciência e tecnologia. Dois minutos finais, por favor. Obrigado. Estou acabando. Então, nesse processo todo, no entanto, apareceram questões que foram importantes e que estão ligadas ao que o Marco Lucchesi falou, né? Reapareceu, e eu cito aqui o Papa Francisco, na encíclica que ele fez, Fratelli Tutti, né? Reaparece a tentação de fazer uma cultura dos muros, de erguer os muros no coração, muros na terra, para impedir este encontro com outras culturas, com outras pessoas. E ele diz que quem levanta um muro, quem constrói um muro, acabará escravo dentro dos muros que construiu, sem horizontes, porque lhe falta esta autoridade. Agora, lutar contra o medo, que se reflete quando você tem, por exemplo, um decreto que suprime o imposto sobre armas, né? Há também quem tenha medo que o medo acabe. Essa fantástica frase do Mia Couto, né? Que ilustra bem a situação que vive não só o país, mas o mundo como um todo. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Eu acho que o Marco Lucchesi, de certa forma, deu uma chave, né? Porque nós precisamos realmente da solidariedade, certamente, que é o título dessa sessão, né? E que pode se refletir no sonho conjunto, né? É o sonho que a gente sonha junto. E o sonho sozinho, a gente pode ver coisas que não existem, né? De fato, é juntos que nós temos que construir os sonhos. Eu estou falando dos sonhos do Martin Luther King, dos sonhos que foram construídos ao longo desses anos e que permitem, aos poucos, mudar um pouco a sociedade, construir a solidariedade, que pode mudar isso, que pode mudar a sociedade humana, a civilização humana, numa direção que garanta mais a sua existência. Porque nós podemos considerar a civilização humana como um único organismo, que, no momento, luta contra esse inimigo invisível. E o conceito de solidariedade é um instrumento, é uma ferramenta que facilita a sobrevivência desse organismo. Então, não é algo que vem assim por acaso, não é? Veio historicamente, não é? Mas, no momento, é algo extremamente importante de cultivar, porque sem a solidariedade, sem a compreensão de que o cada um por si deve ser substituído agora pelo cada um por todos, nós não conseguiremos superar essa crise, não conseguiremos superar essa pandemia. É isso que eu queria falar e estou muito satisfeito de estar aqui, porque tenho a certeza que nossas instituições e todos nós aqui estamos sonhando juntos. Estamos sonhando juntos com o esforço que vamos fazer para debelar essa pandemia e para conseguir o apoio da sociedade brasileira à ciência, à evidência científica e lutar contra falsidades, contra enganos que perturbam a população, que prejudicam o seu bem-estar e prejudicam a saúde do povo brasileiro. Muito obrigado e parabéns, Rubens Belfort, por essa iniciativa. Parabéns à Academia Nacional de Medicina. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Obrigado, meu presidente Luiz Davidovich, da Academia Brasileira de Ciências, e nosso grande parceiro. Eu passo a palavra.